Gosta de terror de verdade? Se inscreve no canal e prepare-se para histórias que vão te deixar sem dormir. Vamos lá? Meu nome é Sérgio, tenho 27 anos, moro no sertão da Paraíba e trabalho com transporte de carga leve, puxando coisa de roça para a cidade e da cidade para a roça. Caminhãozinho pequeno, mas me leva onde eu quiser. Quem me conhece por essas bandas sabe que eu sempre fui desbocado. Xingava até com o pensamento. Palavra feia era parte da minha fala. Xingava quando estava com raiva, quando ria, quando tropeçava, até quando o céu estava bonito demais. Tinha sempre um palavrão pronto na ponta da língua. O povo dizia: "Rapaz, essa tua boca ainda vai te levar para um canto que nem santo volta." Eu só ria, mas teve um dia que a risada secou. Era uma sexta-feira. Eu tinha ido deixar uns sacos de milho num sítio enfiado no mato, depois da cidade de Taperoá. Final de tarde, o céu já ficando cor de sangue e eu me enrolando para descarregar. Quando acabei, decidi dormir no mato mesmo. O caminho de volta era só estrada ruim, cheia de buraco e galho seco. Preferi esperar o dia clarear. Encostei o caminhão perto de uma encruzilhada, onde a estrada de terra encontrava um lajedo meio aberto. Deitei no banco, botei o chapéu na cara e tentei cochilar, mas o calor estava grande, o vento parou e o silêncio do mato parecia me deixar mais acordado ainda. Aí comecei a reclamar. "O lugar, filho da peste, quente, bicho, vai pra casa do cabrunco", falei alto. Fiquei em pé do lado de fora com o cigarro na boca, sapateando por causa dos mosquitos. Miséria de noite dos infernos, céu desse tamanho e nem uma brisa. Vai se lascar tudo, e tomei a soltar palavrão. Cada frase minha era um trovão de besteira, xingava até pedra. Cuspi no chão e mandei o mundo inteiro pro raio que o parta. Sozinho no meio do mato, quem ia ouvir? Pois foi nessa hora que senti. Um ardido nas costas me fez arquear o corpo para frente. Era como se tivessem me estalado com um açoite, um chicote de couro cru, bem dado. Gritei na hora: "Arre! Quem foi o infeliz?" Me virei no susto. Não tinha ninguém, só o mato, silencioso, quente e um cheiro forte de suor e poeira. Fiquei parado, com o coração feito zabumba no peito. A mão tremia. Levei a palma para as costas e senti a camisa rasgada e a pele quente. Um vergão, vermelho, inchado. Que diabo foi isso? Olhei ao redor. Ninguém, nenhum som, nenhuma sombra. E aí, como se o medo me fizesse esquecer, eu xinguei. De novo, alto, com raiva. "Cacetada de merda. Se tiver alguém fazendo graça, vai levar é tiro." Outro, mais forte, de ajoelhar no chão. Senti o corpo fraquejar. A vista turvou. Uma dor quente, como se tivessem me riscado com brasa viva. Comecei a correr, tropeçando no mato, tentando chegar de volta no caminhão. O som do meu grito se misturava com o farfalhar seco da vegetação. Atrás de mim, nada. Mas o peso de alguma coisa invisível me seguia. Entrei no caminhão de qualquer jeito. Tranquei as portas, estava tremendo, suando frio. A pele das costas queimando como se tivesse encostado em tacho quente. Peguei o celular, mas sem sinal. Tentei ligar o rádio, só chiado. Olhei pelo para-brisa. O lajedo estava vazio, mas o ar estava pesado, como se algo me cercasse, um silêncio diferente, denso. Fiquei ali, calado, com medo até de respirar alto. Cada palavrão que pensava travava na garganta. Amanheceu. O sol subiu como um castigo no céu. Dirigi de volta para a cidade todo dolorido, como se tivesse apanhado a noite toda. Fui direto para o hospital. A médica achou que eu tinha caído de moto ou levado uma surra de cipó. Mas eu sabia. Aquilo não era normal. Os vergões nas costas pareciam feitos à mão. Uns traços finos, outros curvados. Como se tivesse um desenho estranho marcado em mim, queimado na pele. Não contei a verdade para ninguém, mas no outro dia fui até a casa de um velho rezador que mora num canto afastado. Um cabra que entende das coisas do mato. Contei por cima. Ele ficou calado um tempo olhando para o nada. Depois disse:
Tu estava xingando onde não se deve xingar. Tem canto que escuta, tem canto que responde. Mas o que foi aquilo? Perguntei. Baixando o tom, ele coçou o queixo pensativo. Já ouvi história de cabra desrespeitoso que foi açoitado pelo pai da mata. Um encantado velho que guarda os caminhos e odeia a palavra suja. Dizem que ele não aparece, mas sente quando a língua pesa. E aí, fiquei gelado. E isso acontece com muita gente? Com quem merece? Ele respondeu curto. Depois disso, mudei. Tentei soltar um palavrão uma semana depois, sem pensar. Só que na hora, um ardido apareceu no mesmo lugar das cicatrizes. E eu calei na hora. Agora, quando a raiva bate, eu respiro fundo. Engulo seco. O povo até pergunta: "Que foi, Sérgio?" Ficou manso e eu só dou um sorriso e digo: "Nada, só aprendi a respeitar." Mas, às vezes, quando dirijo por estrada de terra e vejo o mato fechado dos dois lados, sinto uma brisa gelada bater no meu pescoço e a pele das costas coça, como se algo ainda estivesse por perto, vigiando. E penso: o que teria acontecido se eu não tivesse parado? Se eu tivesse xingado mais uma vez, mais alto, talvez eu não tivesse voltado. Meu nome é Camila, tenho 28 anos e moro sozinha em um pequeno apartamento no bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte. Sempre fui independente, acostumada a resolver tudo por conta própria. Trabalho como designer gráfica e, como muitos na minha área, viro à noite mexendo em layouts, tomando café frio e ouvindo podcasts de crimes reais para passar o tempo. Não sou o tipo de pessoa que se assusta fácil, mas o que aconteceu naquela noite, é uma daquelas coisas que mudam completamente a forma como você enxerga o mundo. Era uma quinta-feira por volta das 8 da noite. Decidi ir à feira noturna do centro, como sempre fazia a cada 2 semanas. A feira era famosa pelos produtos frescos e pelo pastel de queijo com caldo de cana. Uma combinação que eu não conseguia resistir. A rua estava cheia, mas havia algo estranho no ar. O céu estava sem estrelas, completamente opaco, e o vento trazia um cheiro forte de lixo misturado com alguma coisa podre que não consegui identificar. Mesmo assim, segui caminhando entre as barracas, cumprimentando os feirantes. Estava distraída comparando preços de morangos quando senti aquele arrepio. Um calafrio que começou na base da nuca e desceu pela espinha. Era como se alguém estivesse me encarando. Foi quando o vi. Ele estava parado do outro lado da rua, entre 2 barracas fechadas. Um homem alto, magro, usando uma jaqueta escura e calça preta. O rosto era pálido, os olhos fundos, e ele simplesmente me olhava. Sem piscar, sem desviar o olhar, sem se mover. A multidão passava por ele como se ele não estivesse ali. Ninguém parecia notar sua presença e aquilo me deixou ainda mais nervosa. Tentei fingir que não tinha visto, terminei minhas compras e apressei o passo. Olhei por cima do ombro. Ele ainda estava lá. Pensei em pegar um carro por aplicativo, mas a bateria do celular estava quase no fim. Decidi ir de ônibus mesmo. Quando subi no coletivo e me sentei, olhei pela janela. E lá estava ele de novo, parado na calçada, olhando diretamente para mim. Não dormi bem naquela noite. Mesmo com todas as portas e janelas trancadas, não conseguia relaxar. Deitei na cama, mas cada som que vinha da rua me fazia levantar e espiar pela cortina. 2 da manhã, 3, quase 4, foi aí que vi. O homem estava parado na calçada, em frente ao meu prédio, sozinho, imóvel. De novo com aquela postura rígida, olhando para cima, direto para a minha janela. Meu corpo congelou. Não consegui me mexer por alguns segundos. O coração martelava tão forte que eu podia ouvir o som dentro do crânio. Peguei o celular com as mãos tremendo e disquei 190. A atendente foi calma.
Me pediu o endereço e prometeu que uma viatura seria enviada. Enquanto esperava, não consegui tirar os olhos da janela. Ele continuava lá, não se aproximava, não fazia nada, só observava. E então ele sorriu. Foi um sorriso lento, sem emoção. Um sorriso que não envolvia os olhos. Um sorriso que parecia ensaiado, como se ele estivesse tentando imitar o que já viu em rostos humanos. A viatura chegou cerca de 15 minutos depois. Quando os policiais desceram e iluminaram a rua com as lanternas, ele já não estava mais lá. Revistaram a área, perguntaram se eu tinha inimigos, se havia câmeras de segurança. E, claro, nenhuma câmera pegava aquela parte da rua. Um dos policiais, mais velho, tentou me acalmar. Pode ter sido só um morador de rua. Às vezes, eles ficam olhando mesmo sem intenção. Mas eu sabia que não era isso. Aquele homem não estava perdido. Ele estava focado. Ele estava esperando. Naquela noite, dormi com uma faca de cozinha debaixo do travesseiro. Nos dias seguintes, minha vida virou um inferno. Comecei a vê-lo em todos os lugares. Quando ia ao supermercado, quando passava na porta do meu trabalho, até mesmo no reflexo de vitrines. Sempre à distância, sempre imóvel, sempre me observando. Uma vez, no metrô, vi seu reflexo no vidro da porta enquanto o trem se movia. Quando me virei, não havia ninguém ali. Comecei a duvidar de mim mesma. Cheguei a marcar consulta com um psiquiatra. Achei que estava surtando, mas toda vez que tentava ignorá-lo, algo pior acontecia. Uma madrugada, acordei com um barulho seco vindo da sala, como se alguém tivesse batido a mão contra a janela. Meu coração quase parou. Me levantei devagar, sem acender as luzes, e fui até a cortina. Quando puxei um pedacinho, vi um vulto, escuro, imóvel, do outro lado do vidro. Ele estava no 3º andar. Eu moro no 4º. A janela não tinha varanda. Gritei tão alto que meus vizinhos chamaram a portaria. Quando os seguranças foram até lá em cima, mais uma vez, nada. Depois disso, comecei a trancar tudo com cadeados. Portas, janelas, até mesmo o armário da cozinha. Eu não sabia mais o que era real, mas sabia que aquilo não era normal. Não era humano, e por alguma razão estava atrás de mim. Decidi dormir fora. Fui para a casa da minha irmã em Contagem. Achei que, saindo da cidade, me livraria dele. Ficamos conversando até tarde e contei tudo o que vinha acontecendo. Ela ouviu com atenção, mas eu via no rosto dela que achava que era exagero, paranoia, estresse. Às 3 da manhã, ela acordou com um grito vindo do meu quarto de hóspedes. O homem estava lá, dentro do quarto. No canto parado, não sei como entrou. As janelas estavam trancadas, a porta estava fechada. Mas ele estava lá, olhando para mim. Quando acendi a luz, ele desapareceu. Voltei para casa dias depois, decidida a enfrentar, entender, ou pelo menos acabar com aquilo de algum jeito. Comecei a pesquisar obsessivamente sobre fenômenos sobrenaturais. Achei fóruns, vídeos, relatos de pessoas que descreveram presenças parecidas. Em alguns casos, a figura desaparecia após semanas. Em outros, a pessoa desaparecia. Naquela noite, deixei todas as luzes acesas. Me recusei a dormir. Sentei na sala com um facão do lado e uma garrafa de café na mão. Às 3:30 da manhã, ouvi passos no corredor. Não tive coragem de levantar. Só fiquei ali, sentada, segurando o facão com força, enquanto os passos paravam bem do lado da minha porta. E então, o som da maçaneta girando. Foi nesse momento que liguei para a polícia pela 2ª vez. A voz do atendente parecia distante. Eu tremia, gaguejava, pedia para virem logo. Tem alguém tentando entrar aqui. Ele está do lado de fora, por favor, por favor. Desta vez, quando a viatura chegou, os policiais me encontraram chorando no eixão da sala, com o facão ainda nas mãos. Eles revistaram tudo, nenhum sinal de arrombamento, nenhum indício de alguém no prédio, mas havia marcas de dedos,
Longos demais, finos demais, do lado de fora da janela da sala. Eles quiseram me levar ao hospital, mas recusei. Eu sabia que não era loucura. Hoje faz 6 meses. Não o vejo há semanas. Talvez tenha desistido. Ou talvez esteja só esperando. Mas, todas as noites antes de dormir, olho pela janela. E toda vez que ouço um barulho fora do lugar, um estalo na madeira, um assobio vindo da rua, meu corpo congela e penso, o que teria acontecido se a polícia não tivesse chegado a tempo? Naquela noite, talvez ele estivesse dentro da minha casa. Talvez eu não estivesse mais aqui para contar essa história. Meu nome é Rodrigo. Tenho 35 anos e trabalho como padeiro numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. Sempre fui acostumado com a rotina pesada. Acordar de madrugada, preparar fornadas, entregar pedidos e só depois voltar para casa. Naquele dia, como em todos os outros, meu despertador tocou às 3h30 da manhã. O silêncio da casa era profundo. Minha esposa ainda dormia, enrolada no lençol. Me levantei em silêncio, escovei os dentes, tomei um café rápido e peguei a moto. O caminho até a padaria era curto, uns 20 minutos. Mas como havia chovido à noite, decidi ir de carro. A estrada de terra que corta o matagal até chegar na rodovia principal costuma virar um sabão quando molha. Não queria arriscar. Peguei o Corsa velho e segui estrada abaixo. O céu ainda estava preto, sem nem sinal de nascer do sol. Só os faróis iluminavam o caminho estreito cercado de mato dos dois lados. A estrada era cercada por sítios abandonados, pasto e algumas árvores retorcidas que pareciam ainda mais ameaçadoras àquela hora. Foi aí que percebi. No retrovisor, vi faróis acesos se aproximando rápido. Achei estranho. Nunca cruzava com ninguém naquela estrada àquela hora. Nem moto, nem carro. A estrada era praticamente particular, sem saída, com uma porteira fechada mais à frente. Reduzi a velocidade. O carro de trás também reduziu. Acelerei. Ele acelerou junto. Pensei, pode ser coincidência, talvez seja alguém indo para a cidade também, mas quando desviei um pouco para o acostamento e dei passagem, ele não ultrapassou. Ele continuou atrás de mim. Foi aí que algo dentro de mim despertou. Um alerta. Um instinto primitivo, como se meu corpo soubesse de algo que minha mente ainda tentava ignorar. Peguei o celular. Sem sinal. O carro atrás de mim começou a piscar os faróis. Alto e baixo, alto e baixo. Depois acelerou mais, colando de vez na traseira. A pressão era tanta que o meu carro balançava na estrada esburacada. Não tinha mais como fingir. Aquilo era uma perseguição. Pisei fundo. O Corsa tremeu todo, mas ganhou velocidade. Os buracos na estrada pareciam dentes tentando morder os pneus. A estrada era estreita, sem acostamento decente. Qualquer erro e eu podia virar o carro num barranco. O outro carro era maior. Uma caminhonete escura, talvez uma S10. Eu não conseguia ver o rosto do motorista. Os faróis me cegavam sempre que olhava pelo retrovisor. Foi quando percebi. A porteira no fim da estrada estava trancada com corrente e cadeado. Merda, merda, merda. Faltavam menos de 300 metros, sem espaço para dar meia volta, com o carro grande vindo a toda velocidade. Não pensei 2 vezes. Puxei a direção para a esquerda, entrei num atalho que cortava por dentro de um pasto abandonado. Era uma trilha velha, cheia de mato alto e provavelmente fechada no fim. Mas era isso? Ou esperar para ver quem estava naquela caminhonete, ou o que queria. O mato riscou a lataria como garras. Galhos batiam no vidro. A trilha era uma linha torta de terra e lama. Atrás de mim, a caminhonete entrou também, sem hesitar, sem desacelerar. A ideia de que aquilo não era um assalto comum começou a me corroer por dentro. Um ladrão não faz isso. Um ladrão aponta a arma, pega o que quer e vai embora. Isso era outra coisa. Algo mais frio, mais pessoal. Ou pior,
Talvez nem fosse humano. Senti uma pedra grande sob uma das rodas. O carro saltou, quase capotou. Meu coração estava batendo no pescoço, os braços travados no volante, a boca seca. De repente, vi luzes à frente. Era a estrada de volta para a cidade. A trilha conectava com uma parte de asfalto. Saí do mato em disparada, invadindo a pista com os pneus cantando. A caminhonete hesitou. Por um segundo, achei que ia sair atrás. Mas ela parou. Parou bem na beira da mata e ficou ali, como se só pudesse me seguir até ali. Como se algo a impedisse de continuar. Olhei pelo retrovisor uma última vez antes de sumir na curva. Os faróis ainda estavam acesos e havia uma silhueta fora do carro, parada, observando. Cheguei na padaria branco feito um fantasma. O dono até achou que eu tinha batido o carro. Contei o que aconteceu e ele me olhou em silêncio por alguns segundos antes de falar. Você pegou a estrada do mato, né? Peguei a da porteira, ué. Ele coçou a nuca e falou baixo. Meu pai sempre dizia para evitar passar lá entre 3 e 4 da manhã. Ele jurava que uma vez viu um carro seguir ele, igualzinho ao que você contou. Só que ele nunca chegou a escapar. Bateu o carro num barranco e teve traumatismo. Sobreviveu, mas nunca mais falou coisa com coisa. Nos dias seguintes, evitei aquela estrada. Mesmo com sol, mesmo com outras pessoas. Eu sentia que alguma coisa ficou lá. Algo que ainda me observava. Algo que esperava a hora certa de tentar de novo. Hoje, toda vez que acordo para trabalhar, olho pela janela antes de sair. E toda vez que escuto o motor vindo de longe naquela madrugada silenciosa, o corpo inteiro gela. E eu penso, o que teria acontecido se eu não tivesse conseguido fugir? Talvez eu não estivesse mais aqui. Trabalho como vigia noturno há mais de 10 anos. Já vi de tudo. Tentativa de roubo, animal selvagem entrando pelos fundos, morador de rua querendo dormir no pátio. Mas o que começou a acontecer no último mês não tem explicação lógica. Faço a ronda em um centro de distribuição de materiais de construção, na beira de uma rodovia no interior de São Paulo. O lugar é grande, isolado, com galpões cheios de tubos de PVC, sacos de cimento, madeira empilhada até o teto. Durante o dia, é barulhento, cheio de empilhadeiras e funcionários. À noite é só eu, os postes altos de luz e um silêncio que parece pesar no ar. Tudo começou numa terça-feira, 3h40 da manhã. Eu tinha acabado de dar a segunda. Volta no pátio quando encontrei o bilhete. Estava dobrado em cima da minha mesa na guarita. Papel branco, dobrado com cuidado, com uma única frase escrita em letras maiúsculas. Estou te observando. Na hora achei que era brincadeira. Algum funcionário querendo me assustar, talvez. Deixei o papel de lado, fiz um café forte e continuei o turno. Mas o incômodo ficou ali, como um zumbido na nuca. Na noite seguinte, outro bilhete, mesmo papel, mesma letra, mesma frase. Comecei a verificar as câmeras, mas, inexplicavelmente, das 2 às 4 da manhã, os arquivos apareciam corrompidos. Tela preta, falha no sistema. Justamente o horário em que os bilhetes surgiam, falei com meu chefe. Ele riu, disse que devia ser problema no HD e me prometeu chamar alguém da manutenção. Claro, nunca chamou. Achei que talvez fosse algum moleque invadindo o terreno só para fazer gracinha. Na quinta noite, decidi ficar na guarita, sem sair, nem para a ronda. Fechei tudo, apaguei a luz e fiquei observando pelas janelas. Uma caneca de café na mão, o rádio ligado baixo. Nada aconteceu até 3h47. Quando olhei para o canto do pátio, perto dos sacos de cimento, vi ele, um homem, alto, magro, parado entre as sombras. Não dava para ver o rosto. Usava roupas escuras, sem nada de especial, mas a forma como ele estava ali, imóvel, olhando direto para a guarita, me congelou.
Peguei a lanterna e saí correndo. A cada passo que eu dava, a adrenalina crescia. Eu gritava, tentando intimidar. Ei, quem tá aí? Parado! Mas ele não se mexia. Só quando cheguei a uns 10 metros, ele virou e correu. Uma corrida esquisita, quase silenciosa. Ele sumiu por trás dos contêineres. Fui atrás, ofegante, os pés batendo no chão de concreto, a lanterna tremendo na mão. Revirei tudo, vasculhei, entre as toras de madeira, passei pelos fundos do galpão. Gritei, xinguei, mas nada. O cara simplesmente desapareceu. Voltei para a guarita suando frio. A luz do monitor piscava. Quando entrei, lá estava, outro bilhete, na minha cadeira. Estou te observando. Comecei a trabalhar armado depois disso. Uma faca na cintura. Não podia andar com arma de fogo, mas aquilo me dava alguma sensação de controle. Tranquei os portões com cadeado duplo, revisei câmeras, sensores, tudo, mas ele continuava vindo. Toda a madrugada, entre 3 e 4 da manhã, eu o via. Às vezes parado perto do alambrado. Outras vezes atrás das pilhas de tijolos. Sempre longe, mas perto o bastante para que eu visse. Para que eu soubesse que estava ali. E toda vez que eu tentava alcançar, ele desaparecia. Nunca conseguia vê-lo de perto. Seu rosto parecia sempre coberto pela sombra, mesmo sob a luz dos postes, como se a escuridão o seguisse. Na 8ª noite, decidi tentar algo diferente. Fingi dormir na guarita. Apaguei as luzes, deixei a cadeira vazia e me escondi atrás do balcão com o bastão de ferro na mão. Esperei. O tempo passou devagar, cada minuto parecendo uma eternidade. O único som era o tic-tac do relógio e minha própria respiração. 3h53, passos. Passos lentos, leves. Vinham da direção da porta. Meu coração batia tão alto que eu achei que ele fosse ouvir. A maçaneta girou, bem devagar. Alguém entrou. Eu segurei a respiração. Esperei o som parar, então levantei com tudo, gritando e brandindo o bastão. Não havia ninguém, mas o bilhete estava na mesa. Estou te observando. E dessa vez, tinha algo a mais escrito embaixo, com uma letra menor, quase tremida. Não corra. Da próxima vez. Faltavam 4 dias para meu turno acabar. Pedi para sair, mas o chefe recusou. Disse que eu estava inventando coisa que não podia deixar o posto por causa de assombração. Fui ficando cada vez mais paranoico. Comecei a ouvir sussurros nos cantos escuros. Sons de passos que paravam quando eu virava. Vi vultos e câmeras, mas só nos momentos em que as gravações paravam. Uma noite, perdi o controle. Vi o homem de novo parado do lado do portão externo. Corri atrás dele com tudo que tinha, quase tropeçando nas pedras, gritando feito um louco. Dessa vez cheguei perto o bastante e vi seu rosto. Ou melhor, a ausência dele. Era como olhar para um boneco. Liso, sem boca, sem nariz. Só os olhos. Escuros, fundos, brilhando na escuridão como poços sem fundo. Ele sorriu. Ou, ao menos, a pele onde a boca deveria estar. Se dobrou em um gesto que parecia um sorriso, e então desapareceu. Evaporou no ar, diante dos meus olhos. Na última noite, antes de encerrar meu contrato, o bilhete já me esperava às 2h30. E dessa vez, dizia... É a última noite. Vamos ver se você fica. Não dormi. Não pisquei. Esperei até as 4 e nada aconteceu. Fui embora com o dia clareando, jurando nunca mais voltar naquele lugar. Hoje trabalho de dia, segurança num prédio comercial no centro. Mas às vezes, entre uma patrulha e outra, quando olho pelas câmeras, acho que vejo algo. Um vulto. Uma sombra onde não deveria haver ninguém. Às vezes encontro papéis no meu bolso que não lembro de ter guardado. Um ou outro pedaço de papel dobrado em branco, mas eu sei o que significam. E sempre que me lembro daquela última madrugada, penso, o que teria acontecido se eu tivesse ficado parado? Se eu não tivesse corrido...
Meu nome é Priscila. Tenho 32 anos e sou gerente de uma empresa de eventos. Viajar sozinha pelo Brasil virou parte da minha rotina nos últimos anos. Conheço aeroportos como a palma da minha mão. E dirigir por horas em estradas vazias já nem me incomodava. Naquele dia, eu saí de Campinas por volta das 3 da tarde. Tinha um compromisso em Uberaba na manhã seguinte e achei que daria tempo de chegar lá antes de escurecer. Mas o trânsito na saída da cidade travou tudo. Quando finalmente peguei a estrada livre, o céu já começava a escurecer e uma neblina fina cobria o asfalto. Por volta das 8 da noite, cansada e com a visão prejudicada, decidi procurar um lugar para dormir. O GPS indicava um pequeno hotel rural a 15 quilômetros da rodovia. Hesitei no início, mas o sono começava a pesar. Melhor parar do que correr o risco de um acidente. Segui por uma estrada de terra esburacada por quase 10 minutos, até avistar uma construção antiga, com um letreiro de neon piscando fracamente. Havia um carro estacionado na frente e luz em algumas janelas. Entrei na recepção e fui atendida por um homem calado, de rosto comprido e olhos fundos. Parecia cansado ou entediado. Quarto para uma pessoa? Perguntou sem sorrir. Sim, só por uma noite. Ele me entregou a chave do quarto 12, sem pedir documento nem preencher ficha. Achei estranho, mas não comentei. Só queria tomar um banho e deitar. O quarto era simples, com cama de madeira, uma poltrona encardida, uma TV de tubo e um banheiro minúsculo com espelho trincado. Tranquei a porta, fechei a cortina e respirei fundo. Havia silêncio, muito silêncio. E aquilo, por algum motivo, me incomodava mais do que me tranquilizava. Depois do banho, comi um pacote de bolacha que estava na mochila e me deitei. A cama rangia a cada movimento e a TV só pegava um canal local com a imagem chuviscada. Desliguei tudo e tentei dormir, mas por volta das 2:30 da manhã, acordei com uma batida na porta. Toques leves. 3 batidas, intervalo, mais 2. Fiquei imóvel, o coração disparado. O quarto estava escuro e o único som era do vento lá fora e da respiração pesada de alguém do lado de fora da porta. Levantei devagar. Fui até a porta com passos leves, descalça. Olhei pelo olho mágico. Um homem estava ali. Era difícil ver direito, mas ele era alto, usava um boné baixo e estava com o rosto parcialmente coberto por um lenço ou máscara. Ele não dizia nada, só respirava. Alto demais. Me afastei da porta com o estômago embrulhado. Voltei, peguei o celular e liguei para a recepção. Chamava e nada. Então ouvi. Moça, abre para mim, por favor. Tô precisando falar com você. A voz era baixa, rouca, arrastada, quase implorando. Travei a respiração. Voltei para o canto do quarto onde deixei minha bolsa. Peguei o celular e liguei 190. A atendente atendeu rápido. Falei baixo, quase sussurrando. Tô num hotel. Um homem tá na porta do meu quarto. Tá pedindo para eu abrir. Eu tô com medo. Ela pediu meu nome, a localização do hotel e me orientou a não abrir a porta de jeito nenhum. Disse que uma viatura da polícia rodoviária seria enviada imediatamente. Enquanto isso, o homem continuava ali. Eu sei que você tá acordada. Eu vi você acendendo a luz. Abre para mim só um segundo. A voz dele começou a mudar. Ficava mais firme, menos implorativa, mais irritada. Abre essa porta, moça. Não faz isso, não. É pior se eu tiver que arrombar. Tremendo, empurrei o armário contra a porta. Liguei a TV só para fazer barulho e abafar a tensão. O tempo parecia congelado. Cada segundo era uma eternidade. Eu sentia o suor escorrendo pelas costas, as pernas bambas. E então, silêncio. Esperei alguns minutos sem ousar me mover. Fui até o olho mágico. Nada. Mas quando me virei para me afastar, 3 batidas, fortes, rápidas. Eu gritei. Voltei ao celular, ainda com a atendente na linha.
Ela me tranquilizou. Disse que os policiais estavam a poucos minutos dali. Os minutos passaram devagar. A respiração dele já não estava mais na porta. Agora eu ouvia passos no corredor, lentamente, de um lado para o outro, como se ele estivesse esperando. Uns 10 minutos depois, as luzes do estacionamento acenderam. Ouvi uma buzina curta e vozes lá fora. Era a polícia. Abri a janela e acenei freneticamente. Eles entraram correndo no hotel. O homem não estava, mas ali. Revistaram o corredor, abriram quartos vazios, vasculharam o pátio. Nenhum sinal dele. Quando foram falar com o recepcionista, ninguém. O balcão estava vazio. E o mais estranho, os policiais descobriram que não havia registros de funcionários naquele hotel nos últimos 2 meses. O local tinha sido interditado por problemas sanitários. Estava abandonado. Meu coração parecia não saber se parava ou explodia. Mas eu tinha falado com um recepcionista. Alguém me deu a chave. Alguém me deixou entrar. Fui embora daquela cidade com o sol nascendo atrás dos morros, sem olhar para trás. Hoje, quando viajo a trabalho, só fico em hotéis de rede. Aqueles com recepção 24 horas, câmera em todo canto e ficha assinada. A cada batida de porta ou ruído no corredor, meu corpo ainda congela. E às vezes, nos meus piores pesadelos, escuto de novo aquela voz baixa, arrastada, do outro lado da porta. E penso, o que teria acontecido se eu tivesse aberto aquela porta? Talvez não estivesse mais aqui para contar essa história.